Alô, alô, para mais um vídeo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Felizes? Eu estou muito feliz, espero que você também esteja muito feliz. E nesse vídeo eu queria aqui trazer um tema específico que Deus tem falado comigo. Eu acredito que Ele pode falar com você, tá? E o que seria esse tema? Ele pode ser até um tema mais meio diferente um pouco, mas o que seria exatamente esse tema? Hoje eu queria falar que Deus está jogando pérolas aos porcos. Bruno, pelo amor de Deus, para de falar heresia. O que você tá falando, mano? Você tá doido? Cara, como que eu cheguei nessa conclusão e talvez nessa frase? Foi num dia que eu tava conversando com um amigo. Tava numa célula da minha igreja. E no meio dessa conversa, a gente falando sobre Deus, sobre a gente dar a nossa resposta a Deus, né? Porque às vezes Deus pede muitas coisas pra gente e a gente muitas vezes não responde. E a gente tava chegando nessa conclusão dessas conversas, pensando assim, cara, eu acredito que maturidade tá relacionada ao quanto de renúncia nós temos, né? Então, quanto de obediência também nós temos diante da presença de Deus. Então, quanto mais eu sou maduro, mais eu me coloco para me entregar aquilo que Deus está pedindo para mim. E nessa conversa e nessa linha de raciocínio, e esse pensamento foi desenvolvido bem no momento da conversa. Eu virei pro meu amigo, chama Joãozinho Cabral. Eu não sei se ele vai ver esse vídeo, mas se ele ver, tá citado seu nome aí, meu irmão. No meio da conversa eu falei pra ele assim: mano, você já parou pra pensar que muitas vezes Deus joga também pérolas aos porcos, quando muitas vezes Ele expõe os desejos dele pra nós e nós não os correspondemos? Essa foi a linha de raciocínio. Deus joga pérolas aos porcos quando Ele expõe os seus desejos que Ele tem por nós, os desejos que Ele quer que a gente faça, aquilo que a gente tem como chamado, aquilo que a gente tem como vocação. Quando Deus fala pra gente: vai lá e faz, meu filho, vai lá, começa a agir e tudo mais. Quando Deus vai lá e fala essas coisas pra gente e a gente não age, é claro, né, gente? Por favor, não coloque aqui isso daqui como sendo literal, né? Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele é soberano sobre tudo. Então, em nada Ele perde tempo. Isso aqui é só pra gente poder ter uma linha de raciocínio aqui. Então, quando nós não agimos a partir do momento que Deus nos entrega algo, nos entrega uma visão, nos entrega um propósito, nos entrega um chamado ou uma vocação, ou então simplesmente uma ordem, Deus vai lá e fala no nosso interior. A Ana tá tirando foto minha ali, mas tudo bem, voltando aqui. Deus vai lá e fala no nosso interior: Bruno, faz isso. Ou fulano, faz isso, faz isso, faz isso. Quando nós não correspondemos a esse chamado de Deus, a esse desejo que Deus tem no coração dele, nós podemos estar sim jogando pérolas aos porcos. Nós não, né? Deus está jogando pérolas aos porcos. E isso é muito forte, cara. Não sei se isso toca o seu coração tanto quanto toca o meu coração, mas isso toca muito o meu coração, porque que tipo de filho nós temos sido para Deus, sabe? Será que nós temos sido os filhos que Deus, ao expor o seu coração para nós, Deus, no momento em que Ele fala para nós aquilo que Ele deseja para que nós façamos, na hora que Ele expõe as suas pérolas para nós, será que nós temos sido os filhos maduros, os filhos obedientes, que se colocam na brecha para poder responder a esse chamado de Deus, a essa pérola que Deus entregou para nós? Ou nós estamos apenas escutando a voz de Deus de um lado e saindo do outro lado, e não estamos dando a mínima, e fazendo isso, talvez até, não vou dizer prejudicando, mas não tendo o privilégio de fazer parte daquilo que é o chamado de Deus pra nós. Sabe, às vezes, mano, você tem talentos aí que Deus falou pra você expor esses talentos e você nunca quis expor esses talentos. Às vezes você tem aí vocações, às vezes você tem desejos que Deus já falou: mano, vai lá, faz isso.
vai lá, age assim, eu vou te usar naquele lugar, mano, vai lá, eu vou fazer isso daqui na sua vida, eu vou trazer você daqui, levar acolá e tudo mais. É só que você, por medo, ou às vezes por falta de fé, você fala, ah não, Deus, não vou fazer não. Ah não, Deus, não quero não. Ah não, Deus, deixa isso aqui pra depois. Ah não, Deus, mais tarde eu faço. Sabe? Vamos começar a ter um pensamento. Perdão pelo barulho aqui da rua, gente. Novamente, eu vou dizer que nós estamos trabalhando para cada vez melhor atendê-los. Mas, tornando aqui, será que nós estamos nos esforçando de fato para sermos os filhos maduros que correspondem ao chamado do Pai? Sabe, não sei se muitos de vocês sentiram isso, né? Mas eu pelo menos senti muito isso. Após a pandemia, após tudo que aconteceu, Covid-19 e tudo mais, eu sinto, cara, isso aqui é um sentimento meu. Se você concordar, comenta aqui. Eu sinto que a igreja, ela deu uma... Como é que eu posso dizer? Ela deu uma freada, ela deu uma brecada, assim, sabe? Como se, tipo assim, Deus, ele colocou todo mundo no quarto, só que ninguém quis ir pro quarto, entendeu? Deus pegou todo mundo e colocou, mano, agora você tem tempo, agora você vai orar, agora você vai jejuar, agora você vai fazer isso e aquilo outro. E de repente parece que as pessoas não quiseram fazer isso e de repente parece que um desânimo e uma anestesia foi dada na igreja, sabe? Isso aqui é uma percepção minha, tá? Se você discorda disso e se acha que eu tô falando besteira, por favor, fala aqui, porque eu não quero falar besteira nesse canal, eu quero falar coisas relevantes que façam sentido. Essa é uma percepção, enfim. E me parece que muitas vezes, depois desse momento, após todo esse período de pandemia e tudo mais, a gente chegou em um ponto que a gente falou, não, mano, a gente já alcançou o limite, sabe? A gente já chegou no platô, a gente já chegou no mundo ideal do relacionamento com Deus, sabe? E eu sinto, e esse vídeo eu quero que ele sirva como uma inspiração pra você, de te falar, mano, ainda tem coisas que Deus está falando com você e você não tá agindo por pura desobediência, tá? E eu posso falar mais aqui, vou falar mais. Deus está te chamando pra se arrepender dessa sua desobediência e começar a agir, e começar a pegar as pérolas que Ele te deu, os talentos que Ele te deu, e começar a colocar isso em xeque. E falar, Deus, eu vou investir no Teu reino. Deus, eu vou começar a ser uma resposta daquilo que o Senhor tem me chamado. Eu não vou me curvar ao desânimo das circunstâncias, aos desânimos das circunstâncias ao meu redor. Eu não vou me curvar a isso, Pai. Muito pelo contrário, eu vou me colocar à disposição para poder agir e ser uma resposta para essa geração. Meu irmão, deixa eu te falar, nunca, anota isso, nunca antes foi tão necessário que cristãos, assim como eu e você, nos posicionássemos e nos colocássemos à brecha para ser uma resposta para esse mundo, para esse tempo, para nossa geração. Nunca foi tão necessário, sabe? É só a gente abrir aí as redes sociais e ver. A gente vai ver aí as pessoas, um querendo virar cachorro, o outro querendo distorcer tudo aquilo que a gente tem como cristianismo e tudo mais, toda a nossa moral. É só você abrir. Antes isso era uma coisa que era percebida somente lá fora, né? A gente via lá a igreja perseguida acontecendo, mas deixa eu te falar, pode ser que a qualquer momento aconteça de que nós venhamos ser uma igreja perseguida literalmente, não somente no modo que eu quero dizer com relação a perseguição moral ou talvez ética, não, mas a qualquer momento isso pode acontecer. Por que não? Por que não? Sabe? E talvez isso seja até uma vontade de Deus, mas isso aqui é um papo para outro momento. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo não deixe com que as palavras de Deus não deixe com que as palavras que Deus tem sussurrado ao seu coração se tornem vazias e se tornem vãs, sejam lançadas ao vento. Sabe, a palavra de Deus vai nos dizer aquilo que tenho sussurrado aos vossos corações. Gritai nos telhados, anunciai nos telhados, pregai para toda a terra.
sabe? Então, aquilo que Deus tem sussurrado ao seu coração, meu irmão, como um encorajador aqui pra você. Eu quero servir como um encorajador aqui pra você. Começa a agir agora. Começa a se entregar agora com os seus talentos, com as suas vocações. Não se coloque nessa posição de subestimar aquilo que Deus te entregou, mano. Não se coloque nesse lugar, porque muitas vezes aquilo que Deus te entregou pode salvar muitas almas, pode salvar muitas pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que foi muito travada com relação a gravar vídeo. Sempre fui uma pessoa muito travada com relação a, mano, eu vou postar vídeo de Deus, vou postar vídeo não sei o que, tudo, mas não quero aparecer, não quero me expor na internet, não quero... Mas, mano, deixa eu te falar, a luz... a palavra de Deus vai nos dizer que a luz, ela não é colocada debaixo de uma mesa. A luz, ela não é feita para ser escondida, mas se coloca num alto lugar. Não se esconde uma cidade, não se esconde uma luz, não se esconde isso, mano. Se Deus te entregou, é responsabilidade sua que você comece a agir, que você comece a ser uma resposta para esse mundo, para esse nosso tempo que precisa. Não é falta de demanda, não é falta de necessidade. A gente precisa se posicionar como uma resposta, como filhos de Deus, filhos maduros que entenderam o chamado de Deus e agora se posicionam e agora se colocam na brecha para serem uma resposta para esse tempo, sabe? Eu acredito de fato nisso, eu acredito muito nisso, sabe? E se Deus te deu uma visão, eu quero finalizar esse vídeo te falando isso. Se Deus te deu uma visão, a responsabilidade não é do outro. A responsabilidade não é do seu pastor, a responsabilidade não é do seu líder, a responsabilidade não é de ninguém. A responsabilidade é sua. Sabe por quê? Porque Moisés, quando tava no deserto, após ter matado um egípcio, e Deus aparece para ele numa sarça ardente e chama ele para poder libertar o seu povo do Egito. Quando Deus chama Moisés por muitas vezes vira para Deus e fala: Deus, não chama meu irmão. Deus, não, chama Arão, chama fulano de tal, mas não me chama não, eu sou gago. Deus, eu sou ruim, eu sou incapaz. Só que não adianta terceirizar a visão que Deus te entregou. A visão foi entregue para você. Então, Moisés, vai lá e liberta aquele povo. Moisés, o que você precisa? Eu estarei com você. É certo que eu estarei com você. Então, meus irmãos, se Deus te entregou uma visão, a visão foi para você. Foi para que você visse. Foi para que você fosse uma resposta. Tá? Então, assuma essa responsabilidade. Por favor, por favor. Não deixe com que Deus jogue pérolas aos porcos. Ele não tá jogando pérolas aos porcos, tá, gente? Isso aqui é só pra gente poder conversar, só pra ter um bate-papo aqui e tudo mais, pra gente pensar e refletir. Então é isso. Eu espero de verdade que você tenha sido inspirado nesse vídeo. Tenha sido, cara, não sei, mas tenha sido inspirado de alguma forma. E se você hoje pensar: Bruno, mas eu trabalho. Mano, seja influência no seu trabalho. Bruno, mas eu não prego, mano. Eu não faço parte de nenhum ministério da minha igreja, mano. Faz aquilo que você já faz hoje. Só inclui Cristo. Inclui Cristo e seja uma resposta no seu trabalho, no seu jiu-jitsu, na sua academia. Eu falei jiu-jitsu porque tem um brother lá do trabalho que ele faz jiu-jitsu, lembrei aqui. Enfim, TDAH bateu. Então, do seu trabalho, aonde você for, seja uma luz a brilhar, seja um canal, seja um ponto onde as pessoas elas podem olhar e encontrar esperança, sabe? A palavra de Deus vai dizer que Cristo em vós, aí há a esperança da glória. Então, que nós venhamos ser essa esperança para esse mundo perdido. Amém? Então é isso. Espero novamente que esse vídeo tenha servido como inspiração pra você, que você pelo menos saia desse vídeo e, mano, comece a bolar seus planos, sabe? Pra você ser uma resposta de Deus, ser no lugar onde você estiver, da forma como você sentiu que Deus falou com você já. Beleza? Então é isso, meu povo. Tamo junto e até o próximo vídeo e é nóis. Falou!